Como se tornar um campeão na sua profissão? Primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês o que define um campeão? Bom, normalmente nós associamos um campeão aos esportes. Algum time, algum atleta que participou de uma corrida, de um evento, de uma Olimpíada, competiu com vários outros concorrentes, com vários adversários e venceu todos eles, superando todas as barreiras e acabou ganhando a sua medalha. A medalha seria o ponto final da sua trajetória. Isso significa que ele realmente fez o que deveria ser feito, da maneira que deveria ser feito, e ele conseguiu alcançar o seu objetivo, ok? Então isso é o que nós definimos, a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa quando nós a definimos de campeão. Então, fazendo essa comparação, eu pergunto aos senhores, às senhoras, o que é que vai definir um campeão? Então o primeiro ponto seria o quê? Ter um objetivo. Existe uma frase aqui do Sêneca: se o homem não sabe a que ponto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Então ter um objetivo, ter um alvo, o que é que você quer fazer? O atleta, o campeão, ou que precisa se tornar campeão, normalmente ele tem um objetivo: chegar na reta final, conseguir vencer, ser melhor que todos os seus adversários. E na profissão? Você também tem adversários? Você também tem concorrentes? Sim, nós temos concorrentes, nós temos adversários e às vezes temos até inimigos que fazem de tudo, usam de jogo desonesto para poder se tornar um profissional melhor do que nós, ou para ter mais clientes do que nós, ok? Então, nós temos que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo profissionalmente? Você pode dizer, eu quero ficar rico. Sim, mas ser um campeão, alcançar o seu objetivo, não significa necessariamente que você precisa ser rico. Você pode ser bem sucedido, porque você tem a quantidade de clientes que você quer, todos os clientes que você atende estão satisfeitos com o seu negócio. Você pode não ser uma pessoa muito ambiciosa, mas ter, por exemplo, uma boa casa, com todo o conforto dentro, um bom carro. Às vezes não precisa nem ser zero, nem ser o carro do ano, mas um bom carro, a sua família viver em paz. Então, os objetivos de cada um dependem muito disso. E obviamente, independente de qual seja esse objetivo, você precisa, de uma maneira ou de outra, você precisa alcançá-los, ok? Um outro ponto seria o quê? Não temer os desafios. É muito fácil, gente, nós falarmos assim, eu não temo os desafios. Mas quando o desafio aparece, quando o obstáculo chega, às vezes você não tem saída, você não sabe o que fazer, não é? Existe um provérbio chinês também que diz: aquele que teme perder uma luta já está vencido. O que significa isso? Você acha que uma pessoa que pratica esportes, para ela se tornar campeão, foi fácil para ela? Se você perguntar para um atleta que concorreu numa Olimpíada e ganhou uma medalha de ouro, ou em 2 Olimpíadas, ou em 3, e pergunta assim, nossa, como você conseguiu? Às vezes ele treinava 8, 12, até 16 horas por dia em cima daquela atividade para que ele realmente se tornasse o melhor. E na sua profissão? Como é que você faz? Você estuda? Você procura desenvolver conhecimentos além dos normais? Você é aquela pessoa que busca conhecimento? Você é aquela pessoa que corre atrás, que faz de tudo para você se destacar além dos seus concorrentes? Porque existem pessoas que fazem de tudo para ser melhor que você, mas não porque ele é melhor. É porque ele usa de puxar o tapete e coisas assim. Você, para se tornar um verdadeiro campeão, você precisa ter habilidades, você precisa ter qualidades, qualificações. Mas isso, ninguém nasce com qualificação, ninguém nasce com habilidade. Todas essas coisas são conquistadas ou desenvolvidas. Então, se você quer se tornar um campeão na sua profissão, você precisa, além de ter um objetivo, você não pode temer os desafios, ok? Dando sequência aqui, tem uma frase de Dorothea Brande: haja como se fosse impossível fracassar. O fracasso na língua dos campeões, essa palavra não existe. Não existe.
Porque não há a menor possibilidade de se fracassar. Porque se você fizer tudo direitinho, do jeito que deve ser feito, na hora que deve ser feito, com certeza o fracasso não existirá. Eu pego como, por exemplo, uma pessoa que quer tocar uma guitarra, um instrumento musical. O que ele vai fazer? No começo ele tem que fazer um processo chamado digitação. Certo? E ele vai ficar lá. A velocidade é uma coisa que ela vai ser conquistada com o tempo, mas a perfeição em cada toque vai ser de acordo com o que? Se no começo ele fez devagar, mas com precisão. A mesma coisa um operador de computador. O que ele tem que fazer? Se você é um operador de computador, você tem que ter digitação. É impossível você ser um bom operador de computador se você ainda é o tal do catamilho. Então, mas fazer digitação é uma coisa muito chata. É chato sim, mas é o caminho. O caminho tem que ser tortuoso, isso é uma regra da natureza, não existe coisa fácil na nossa vida, ok? Então você vai lá, não se preocupe em passar de lição, se preocupe em bater os dedos nas teclas corretamente, no tempo certo. A velocidade vem com o tempo. Então se você fizer direitinho, do jeito que deve ser feito, da maneira que deve ser feito, essa velocidade vem. Então é assim que você trabalha, dizendo que é uma maneira de não existir o fracasso, ok? Você está sendo persistente. Quebrar os seus próprios recordes. Todos nós nos colocamos limites. Eu acho que eu não posso fazer isso. Eu acho que eu não posso fazer aquilo. Isso eu não consigo. Mas você só não consegue porque você mesmo está colocando um limite ao seu redor. Uma vez que você enfrenta esse desafio e você vai e supera a primeira vez, você ganha uma coisa chamada autoconfiança, que é muito importante para quem quer ser um campeão na sua profissão. Uma vez que você obteve essa confiança, o próximo obstáculo, o próximo desafio para você já vai ser uma coisa menos assustadora. E você ainda vai ficar com um pouquinho de medo, mas você vai, faz e consegue. E você ganha mais uma vez autoconfiança. Vai chegar um momento em que você não vai ter mais desafio nenhum, porque você já superou tantos obstáculos de tantos tamanhos que tudo que aparecer na sua frente você vai tirar de letra. É assim que os atletas fazem. Tem dificuldades? Tem dificuldades. Existem muitos problemas, muitos obstáculos? Tem. Mas eles têm que enfrentar isso. Por exemplo, vamos treinar. Mas está chovendo. Só porque está chovendo não vai treinar? Eu me lembro uma vez que, acho que foi uma palestra também que eu assisti, onde ia haver uma competição de natação. E parece que quando... Tinha uma lenda, não sei se era uma lenda ou era alguma coisa, um chavão que existia entre os nadadores, que quando o vento batia numa raia, ficava mais difícil de nadar. Aí um atleta chegou para o seu treinador e disse assim: treinador, vai ser difícil hoje, viu? Tá ventando na raia. O treinador olhou para ele e disse assim: mas está ventando só na sua? Ele falou: não, está ventando em todas. Ele falou: então, a mesma dificuldade que você vai ter, todos os outros terão. Supere essa dificuldade e seja o vencedor. Ok? Seguindo aqui, temos melhorar seu desempenho. Lair Ribeiro, um palestrante médico cardiologista que escreveu muitos livros, inclusive um livro chamado O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que está até hoje entre os meus preferidos, desde que lançou a primeira edição. Ele disse: uma pequena diferença no seu desempenho pode fazer uma tremenda diferença no seu resultado. Então pense bem, você já viu lutador de Kung Fu, ou de Taekwondo, ou de Karatê? Ou seja, você já viu um lutador de artes marciais? Tirando aqueles filmes que eles saem voando por aí, nós sabemos que as artes marciais são artes bem difíceis de executar, né? Precisa de muito treinamento, muita disciplina. Mas aquelas pessoas que conseguem, aqueles orientais que conseguem, ou os ocidentais também que se dedicam, conseguem também, eles se tornam muito bons. Eu assisti uma vez um filme onde um dos orientais, ele queria ser o melhor e ele não tinha tempo de treinar, porque ele trabalhava numa oficina lixando carros, ele trabalhava numa funilaria. O que ele fazia? Ele aproveitava o tempo dele na hora de lixar os carros para fazer os katas, os movimentos. Uma coisa muito parecida aconteceu no filme Karate Kid, no original, né? Onde o Sr. Miyagi lá fazia
o Daniel San pintar para cima, para baixo, né? Para frente, para o lado. E isso ele foi fazendo devagar, do jeito certo, até que ele foi adquirindo a habilidade de se defender. Então é isso, gente. Você precisa, né? Para melhorar o seu desempenho, são pequenas coisas que você faz diariamente que você vai conseguir um grande resultado no final, ok? Bom, é preciso também buscar a sua motivação. Por que isso? Porque, como nós dissemos, a estrada é muito longa, muito tortuosa. Um sábio poeta aí chamado Bon Scott, primeiro vocalista da banda AC/DC, dizia: "It's a long way to the top if you wanna rock and roll." É um longo caminho até o topo se você quer o rock and roll. Mas ele usou rock and roll porque o rock and roll era a motivação dele, o objetivo dele. No nosso caso, não é isso. É você se tornar uma pessoa bem-sucedida. É você se tornar um campeão na sua profissão. Então, o que é que faz você ter a sua motivação? O que motiva você todos os dias a levantar cedo, a enfrentar chuva, a enfrentar um ônibus lotado, ou um trem lotado, ou às vezes vários Ubers, para que você consiga chegar no seu trabalho no horário correto? Então você precisa de uma motivação. E essa motivação é que nem uma flor que precisa ser regada todos os dias, porque senão você desanima. Como funciona quando alguém aqui por acaso tem jardim? Você cuida de jardim? Diga se não é verdade que quando você planta uma rosa, se você simplesmente colocar semente lá e largar, daqui a um tempo a rosa está morta. Por que isso? Simplesmente porque as ervas daninhas tomam conta. Não é? Ela precisa de um cuidado, ser cuidada, tomar a quantidade de sol normal, ela precisa, por exemplo, ser regada. Assim é a nossa motivação. Todos os dias você precisa encontrar um motivo para ir trabalhar e fazer o seu trabalho bem feito da melhor maneira possível. Caso contrário, você vai ser só mais um dentre tantos que não tem nada, que não é uma pessoa bem-sucedida, cercado de ervas daninhas e com inveja daquele que está sendo bem-sucedido. Aí você diz que você não tem sorte, você diz que você não teve oportunidade. Gente, não existe isso, tá? A oportunidade, ela existe o tempo todo na nossa frente. Você só precisa estar preparado e no lugar certo, na hora certa, para que você consiga mostrar essas habilidades e esses conhecimentos. Ou seja, enfim, né? É preciso também desenvolver paixão pelo que você faz. Não adianta você se enfronhar numa tarefa que você não gosta, ok? Você vai ser uma pessoa infeliz para todo sempre, embora você possa ter o seu dinheiro, possa ganhar bem, mas você fez o que você não gosta. Sua vida se torna insignificante e isso anula a alternativa anterior, né? Que é buscar a motivação. Se você trabalha numa coisa que você não gosta, como é que você pode ser feliz? Como é que você pode estar motivado? Eu não sei se vocês já ouviram falar de Strutbert Burt. Ele disse a seguinte frase: quando os homens fracassam, o que lhes faltou não foi inteligência, e sim paixão. Todas as vezes que você faz alguma coisa com gosto, essa coisa sai muito bem feita. Então por que não se empenhar numa profissão, numa habilidade, numa capacidade em uma área que você gosta? Por exemplo, se você gosta de informática, vá fazer cursos de informática, vá praticar digitação, aprenda o pacote Office. Mas eu gosto de informática, mas eu gosto de programação. Vá fazer programação. Eu gosto de vendas, vá se desenvolver em vendas. O importante é que você faça o que você gosta, porque com certeza você vai fazer de uma maneira muito melhor, ok? E isso é muito importante, gente, porque é a motivação, é o que dá a sua motivação, ok? Seguindo adiante, estar consciente da sua competição. Todo atleta sabe que ele tem concorrentes e que nenhum concorrente é brincadeira. Um atleta que chega, por exemplo, numa Olimpíada, ele não chegou lá à toa. Ele foi melhor do que muitos e muitos atletas da sua cidade. Depois ele competiu, ele se tornou um grande atleta, melhor do seu estado, do seu país. E ali, numa Olimpíada, ele estará concorrendo com os melhores atletas de cada país.
Então assim, você também como um profissional, não importa a área que você trabalha, você tem que entender que se você é bom, sempre existirá alguém melhor que você. Alguém que faça algo muito melhor do que você. Se existe esse tipo de pessoa, se ele conseguiu, você também consegue. Então procure saber como é que ele conseguiu se tornar tão bom assim. Ok? É o que você tem que fazer. Prática. A prática leva à perfeição. Estude, leia, se empenhe o máximo que você puder em tudo que você fizer da melhor maneira possível para que você faça as coisas da maneira correta e consiga ser um concorrente respeitado, ok? Eu falei respeitar os concorrentes porque assim, não existe aquele negócio de honestidade no mundo dos negócios, né? Sempre aquela pessoa mais gananciosa, ela vai fazer de tudo para ter tudo. Exemplo, aquela empresa tem 10 clientes, você tem um. Aquela empresa ela quer ter 11, quer que você tenha nenhum. Não existe necessidade disso, gente. É por isso que eu falo, no começo da nossa palestra, é muito importante que você saiba qual é o seu objetivo. Porque se o seu objetivo for ser uma pessoa bem-sucedida, com uma boa casa, um bom carro, você não precisa de ser muito ganancioso. Desse modo, você não vai precisar prejudicar ninguém, nenhum dos seus concorrentes, entende? O que vocês vão fazer é apenas o suficiente, o melhor, para que você tenha o sucesso dentro daquilo que você se propôs a fazer, ok? É muito importante também trabalhar em equipe. Não é possível você se tornar bem-sucedido se você trabalha sozinho. Você precisa da ajuda dos outros. A pessoa que fala, eu conquistei tudo sozinho. Não existe isso. Alguém sempre deu um empurrãozinho, um contato. É por isso que nós temos que cultivar sempre o nosso networking, porque nós temos que ter bons contatos. Esse contato pode ser através de uma lista de Excel que você tem com os e-mails, você pode ter um LinkedIn, você pode ter um Facebook, você pode ter, mas não importa. Sempre é bom manter os seus bons contatos, o seu networking, para que você possa, numa dificuldade, uma pessoa que conhece as suas habilidades, sabe que você é bom, essa pessoa sempre vai te indicar, ok? Eu não quero me prolongar muito, tá? Mas não confie só no seu talento. Uma outra frase do Michael Jordan. Michael Jordan, grande campeão de basquete, né? Um monstro do basquete. Ele dizia assim, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipes ganha campeonatos. Então assim, o Michael Jordan, ele se tornou um grande jogador de basquete porque ele tinha muitas habilidades, porque ele treinou muito. Mas se nós o colocássemos sozinho contra outro time, com certeza ele não conseguiria vencer. Então foi preciso um trabalho de equipe. Elaboraram as melhores jogadas, elaboraram os melhores ataques, jogando a bola, para que a bola de basquete caísse na sua mão e ela encontrasse o seu objetivo final, que fosse a cesta. Então, dentro de uma empresa, não existe um melhor que o outro. Todos somos aros de correntes. Precisamos respeitar nossos amigos profissionais, dar condições para que eles façam o trabalho dele da melhor maneira possível, para que eles nos tragam o trabalho deles prontos da melhor maneira possível e que nós possamos executar esse trabalho também da melhor maneira possível, ok? Bill Gates. Todo mundo conhece Bill Gates aqui? Você não conhece? Bill Gates? Conhece, né? Claro que conhece, todos conhecemos, né? Presidente da Microsoft. Então, Bill Gates disse assim, uma vez perguntaram para ele, Sr. Gates, qual é a chave do sucesso? Porque eu acredito que melhor exemplo de pessoa bem-sucedida, no meu caso, por exemplo, que gosto muito de informática, é o Bill Gates e o Steve Jobs, né? Mas o Bill Gates respondeu uma vez assim, manter o foco é a chave do sucesso. Você deve conhecer sua esfera de competência, isto é, conhecer realmente o que sabe fazer, depois gastar seu tempo e energia com isso. Ou seja, foco. Foco. O que nós precisamos é foco. Então eu preciso ter um objetivo, entender que esse objetivo, para ser alcançado, vão ter muitos obstáculos. Então, para que eu alcance esse objetivo, eu vou ter que considerar todas essas coisas que eu falei, porque se eu fizer isso, eu estarei mantendo o meu foco, ok? É preciso mudar também de pensamentos e atitudes. Knox Manning disse, você pode falhar muitas vezes, mas só será realmente um fracasso quando começar a culpar os outros.
É muito comum você ouvir assim: ah, eu não tenho isso porque eu não tive oportunidade, ah, eu não tive isso por causa daquele, eu fui mandado embora daquela empresa por causa daquela pessoa. Não, gente. Se você é bom, se você tem competência, se você é uma pessoa que faz o seu trabalho como deve ser feito, da maneira que deve ser feita, na hora que deve ser feita, você jamais será prejudicado por alguém que não faz as coisas assim. Sabe? É muito nítido quando a pessoa é uma pessoa comprometida, quando uma pessoa veste a camisa da empresa, quando a pessoa trabalha por amor e faz aquilo que gosta porque ela tem uma meta, ok? Então, se você tem esse tipo de atitude de achar que sempre você foi prejudicado, que você não alcançou os seus objetivos porque sempre alguém atrapalhou, pense nessa frase aqui do Knox Manning. Vou repetir, tá? Você pode falhar muitas vezes, mas só será realmente um fracasso quando começar a culpar os outros. E lógico, para finalizar, tá? O sucesso não é o limite, é o início de uma nova trajetória. Assim que você colocou uma meta, você trabalhou, você lutou, não importa o tempo que levou, você alcançou aquela meta, isso não significa que você terminou por ali. Ótimo, você se tornou uma pessoa bem-sucedida, um campeão na sua profissão. Mas o que você deve fazer agora? Traçar um novo objetivo, uma nova meta, né? E vai começar tudo de novo. Esse é o ciclo da vida. Então, mais uma vez agradecendo a todos aqui que me deram a oportunidade de poder estar compartilhando um pouco desse conhecimento. Agradeço de verdade a todos aí o convite. Muito obrigado. Deixo aqui meus votos de sucesso para vocês. E que, por favor, não desistam, não importa o que aconteça, você pode se tornar um campeão na sua profissão. Só depende de você. Grande abraço, sucesso. Obrigado.